Daqui 12 anos, no dia 19 de janeiro de 2038, às 3 horas, 14 minutos e 7 segundos, o mundo digital antigo vai passar por uma de suas maiores crises. Tá, calma, deixa eu te explicar direito. No ano 2038, exatamente nessa data que eu falei, vai acontecer um dos maiores bugs do nosso século. Basicamente tudo que é 32 bits e usa sistemas arquitetura Unix e coisas assim, vai simplesmente voltar 137 anos no passado. Agora, o porquê disso, você deve estar me perguntando agora. Para o computador entender a passagem do tempo, ele basicamente conta os segundos que se passaram desde o dia 1º de janeiro de 1970. Isso em sistemas Unix e Linux. Agora, por que essa data? Simplesmente porque sim, é simplesmente a data que os caras escolheram porque é redondinha e é legal. O problema é que para armazenar esses segundos que se passaram, eles usaram uma variável do tipo inteiro, 32 bits com sinal. Para quem quiser entender melhor, o bit é a menor unidade de memória possível e ele utiliza um sistema binário, onde ele guarda 1 ou 0. Então, nesse caso, uma variável de 32 bits tem espaço para 32 zeros ou 1s. E bem, para saber o tanto de números que dá para representar em uma variável de 32 bits, é só você pegar o quanto de possibilidades que você pode colocar em uma só, que é o 0 ou 1, e multiplicar por tanto de espaços que tem, que nesse caso é 32. E nesse caso chegamos ao número 4.294.967.296. É um belo de um número. Porém, havia a necessidade de representar datas anteriores a 1970. E como que a gente faria isso? Justamente com números negativos. Então se utiliza o primeiro bit para definir se vai ser positivo ou negativo e todo o resto para representar o número. Sendo assim, cai pela metade o número de possibilidades. Isso é importante porque se não fosse por isso, tecnicamente o problema só aconteceria em 2106. Só que, claro, precisava ter números negativos porque a gente precisa representar datas anteriores a 1970. A questão é que quando uma variável desse tipo atinge o limite dele, que nesse caso é 2.147.483.648, acontece um negócio chamado integer overflow, que é basicamente ele chega nesse limite, o primeiro bit se torna 1, porque ele estourou, e o número vira negativo, e nesse caso vira menos 2 bilhões. E meu irmão, se isso acontece, simplesmente a gente volta para 1901. Mais especificamente em 13 de dezembro de 1901, às 20 horas e 45 minutos e 52 segundos. Como é 1901, a gente vai ter que passar por 2 guerras mundiais e pela pandemia de Covid de novo. Umas coisas que vão ter problemas são, obviamente, sistemas financeiros, que eles não vão conseguir validar datas, não vão conseguir fazer juros direito e um monte de coisa, porque agora o tempo tá negativo, né? Imagina que você tem um boleto pra pagar amanhã e agora você tá no ano de 1901. Como é que você faz isso? O boleto era só 2 dias úteis, agora tem 137 anos pra ir pra pagar. Só que eu acho que na prática o sistema só ia crashar mesmo. Agora, claro, tem tráfego aéreo, tem controle de usina, tem tratamento de água, um monte de coisa que depende desse sistema de 32 bits e a gente nem imagina que existem, sabe? Uma coisa que pode quebrar é comunicação e GPS também, porque eles dependem de tempo pra funcionar. Então realmente é um problema um pouco complicado e que, sim, causa umas consequências bem graves. Sim, muita coisa já foi atualizada para funcionar certinho, mas ainda tem muita que ainda usa assim. Você ficaria espantado até. Eu vi muita gente comparando esse bug com o bug do milênio, no meu vídeo shorts que eu fiz. E sim, é um problema bem parecido com o bug do milênio, ele tem a mesma causa, assim, que se pode dizer, que é justamente esse estouro de variável. Só que o bug do milênio é um pouquinho diferente, porque na época eles usavam 2 números para representar o ano. Ou seja, se era 1985, eles usavam só 85. Por que isso? Memória antigamente era muito caro, era coisa de tipo assim, $1 cada bitzinho. Então, pô, se economizar 2 números que você vai usar várias e várias vezes, economiza um belo de um dinheiro. Só que o problema era que quando chegasse no ano de 2000, o número ia virar 00, só que o computador ia entender que é 1900 e não 2000. E aí, nossa, na época foi um alarde do caramba, todo mundo, meu Deus, o mundo digital vai acabar. Só que na época eles conseguiram, fizeram um esforço gigantesco, gastaram rios de dinheiro e conseguiram resolver. Porque, tipo, eles precisaram recompilar códigos inteiros e tiveram que mudar de 2 números para 4. Agora sim, isso vai durar até o ano 9999. Temos tempo. Agora vai ser o bug do decalênio,
Só que o bug de 2038 ele é mais complicado porque ele mexe justamente com o limite do kernel do sistema. Tipo, ele é mais complicadinho, sabe? Não é só você mudar 2 números numa variável. Você tem que ou trocar o sistema ou... Enfim, eu vou falar das soluções agora. Umas soluções que eu vi muita gente falando que daria pra usar é tipo, é só multiplicar por -1, pra só mudar a variável de signed pra unsigned, ou coisa do tipo. Só que se você fizer essas soluções simples, o sistema todo quebra. Não só porque você precisa validar, eles têm protocolos para validar o tempo, como também as próprias bibliotecas, os próprios programas, eles não foram feitos para lidar dessa forma. Então você teria que atualizar tudo e teria que ter um padrão. Então eles realmente vão atualizar, claro, vão usar uma solução e eu vou falar agora qual solução que eles usaram. Bem, obviamente, a mais óbvia solução é trocar para 64 bits, porque aí você tem espaço para guardar segundos até o ano 292 bilhões. É um negócio absurdo, assim. Então se você mudar para 64 bits, você nunca mais vai precisar se preocupar com isso. Só que é caro. Trocar um sistema 32 para um sistema de 64, você vai ter que trocar muita coisa, o sistema todo. Não é só simplesmente sair lá, vou trocar esse chipzinho aqui, pá. Toma, 64. Não. Imagina uma usina você fazer isso. Você teria que, caraca, configurar todos os sistemas de novo e tudo mais. Seria bem difícil. Mas possível. É isso, você trocar, modernizar os sistemas. Não tem jeito. Agora, uma outra solução que fizeram, e essa assim é muito legal, é que eles atualizaram o kernel do Linux, a versão 5.6, se eu não me engano, e ela permitia você simplesmente usar uma variável de 64 bits, mesmo em um sistema 32. E aí eles meio que atualizaram várias bibliotecas para funcionar isso e tudo mais, e realmente foi um esforço coletivo e que deu certo. Os Linux de hoje em dia não tem mais esse problema. Só que o problema é que muito sistema não tá atualizado assim. E não é só simplesmente, olha, lançou a atualização, todo mundo baixa aí. Não é assim que funciona. Tem sistemas que você simplesmente não consegue atualizar, porque eles não estão conectados à internet. Você teria que ir lá de um em um, atualizar cada um. Tem sistemas que nem dá pra reprogramar, enfim. É uma coisa bem complicada. E é o famoso se tá funcionando não mexe, né? Infraestrutura crítica, tipo bancos, energia, água, eles prezam pela estabilidade. Tipo, eles não querem trocar o que tá funcionando, sabe? Porque se parar de funcionar, eles perdem milhões de reais. Ou é até perigoso, como no caso de usinas. E, tipo, eles não estão a fim de arriscar. Só que o problema é que 2038 vai chegar e, né? Mas enfim, essas soluções são bem sólidas, tá? Trocar para 64 bits e atualizar o Linux. Só que a verdade é que o maior problema de 2038, desse bug, é justamente a escala. Tem muito sistema 32 bits funcionando aí. Cara, imagina semáforo, sei lá, sua controladora do seu sistema de segurança da sua casa. Tudo isso são chips que você nem pensa no dia a dia, mas que usa esses sistemas. E aí, caraca, quando chegar em 2038, elas estão lá só esperando 2038 chegar pra elas voltarem 137 anos no passado e crashar tudo. Imagina uma caldeira no interior de Goiás que funciona com um chipzinho de controlador lá. Ninguém vai nem lembrar dela direito. Aí quando chegar... Crash. Mas calma, pra acalmar o seu coração, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, isso aí já é um problema reconhecido por os técnicos, eles estão trabalhando pra resolver, estão fazendo um esforço, falta 12 anos ainda, a gente tem tempo pra começar a trocar as coisas e tudo mais, já trocam, né, hoje em dia. Então para de ficar ansioso, bichinho, não fica ansioso, tá? Não fica ansioso, eu me preocupo com você. Não fica ansioso. Ai, velho, minha bateria da minha câmera vai acabar. Mas enfim, galera, você tem algum aparelho antigo ou alguma coisa, tipo um roteador antigo e tudo mais, que você acha que pode acabar sofrendo desse bug? Deixa aí nos comentários. Se você tem alguma dúvida também, deixa nos comentários. E é isso, galera. Deixa o like, hype o vídeo, se inscreve no canal, compartilha pro seu amigo aí que quer saber dessa porcaria aí. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Eu sou o Luiz Tomski e até a próxima. Falou!